Olá, muito bem-vindos à aula de Fisiologia Humana, aqui com o Rodrigo Berratti. A gente vai juntar hoje Biologia Celular e Histologia, estudo dos tecidos e estudo celular. Bom, aqui a gente está vendo algumas especializações da membrana plasmática, entre elas a junção de duas células. Veja aqui você consegue ver que tem uma célula, vamos dizer assim, número 1, né? E uma célula número 2 aqui, apontada aqui, certo? Número 1, número 2. Entre essas células tem então um limite entre essas duas células. Bom, a gente pode ser de várias maneiras, junções oclusivas, então pode ser uma junção oclusiva, que vai permitir então, como se fosse uma abotoadura de camisa, tá certo? Vai fechar, vai selar essas duas células. Aqui você tem proteínas chamadas caderinas que vão se conectar, formando um botão realmente, né? Com fibras de citoesqueleto aqui em volta, que tem diversas funções de ancoragem celular. No câncer, esses desmossomos, que são então botões entre duas células, vamos dizer assim, esses botões se desfazem, então essas células se replicam em maior número. Elas têm uma grande importância na produção de tecido, né? Na junção de células. Se você olhar a sua mão, boa parte dessas células vão estar ligadas dessa forma, usando os desmossomos. Um outro exemplo são as junções comunicantes. Muito comum, por exemplo, no coração, no tecido do miocárdio, que é onde ocorre então a passagem de sais para a contração muscular. Então você tem aqui um corte, uma criofratura na célula, mostrando diversos canaizinhos onde vão passar os sais e outras substâncias de uma célula a outra para a ocorrência, por exemplo, da contração e do relaxamento muscular. Vamos dar um prosseguimento aqui. Então as junções entre as células ajudam a formar então os tecidos. Então tecidos são uniões de várias células, certo? Bom, essas junções então têm vários nomes: comunicação, de oclusão, de ancoragem. A junção célula a célula, então você tem as comunicativas com as conexinas, junção oclusiva com as claudinas e ocludinas e actina, por exemplo, o citoesqueleto. De ancoragem, junções de adesão, desmossomos, adesão focal, célula matriz, e hemidesmossomos. Então a proteína principal aqui é caderina e aqui é integrina, quando a gente fala de célula e a matriz extracelular. Nas caderinas aqui temos o exemplo, as fibras do citoesqueleto vão se ligar com a actina com filamentos intermediários. E a integrina vai se ligar com a actina, as fibronectinas e outras proteínas. E aqui a queratina, na pele, por exemplo, e na lâmina tecidual. Bom, aqui uma micrografia da luz do epitélio ciliado. Você tem epitélio ciliado, células epiteliais que se unem na lâmina basal usando moléculas de adesão celular. Então aqui são várias células, tá? Que vão se ligar com esses botões que a gente viu na outra aula ali atrás. Aqui tem uma lâmina basal, certo? Que é uma camada de matriz acelular secretada pelas células epiteliais. E o tecido subjacente com outras células. Tá bom? Bom, aqui uma distribuição de epitélios pelo corpo. Então, os epitélios pelo corpo. Os traços vão falar de trocas. Aqui as glândulas de secreção e epitélio secretor. Em vermelho, o epitélio de troca. Em azul, o epitélio transportador. Em cinza, com essa barra mais grossinha, epitélio protetor. E em azul, o epitélio ciliado, aqui no caso da tuba uterina, por exemplo. Né?
Aqui nós vemos o epitélio transportador no sistema digestório, o epitélio de trocas no pulmão, claro, né, trocas gasosas, e aqui ocorrem as trocas gasosas. Entrada de CO2, saída de oxigênio para o sangue. Então o oxigênio vem para o sangue e sai o CO2, né, excretado pelo sistema respiratório. Aqui o intestino também vai ter uma ligação de transporte. Então movimento peristáltico, por exemplo. E aqui em volta, nessa barra marrom, a gente vê o epitélio protetor. Aqui é só para vocês terem uma ideia geral. Bom, aqui o movimento de substâncias através de epitélios permeáveis e impermeáveis. No epitélio de troca permeável, você tem o epitélio capilar, bem pequeno, e o sangue ele passa pelo meio dessas células, tá? Então o sangue passa aqui transportando gases, tá certo? No meio desse epitélio tem buracos, vamos dizer, fissuras, movimento através de fendas entre as células. No B, as junções de oclusão, que o epitélio transportador impede o movimento entre as células adjacentes. Substâncias devem passar através das células epiteliais, atravessando as duas membranas celulares fosfolipídicas. Então aqui o líquido extracelular passa pela célula e vai lá para o lúmen do intestino do rim, por exemplo. Ou do intestino ou do rim. Então aqui a membrana apical, a junção de oclusão, para não deixar passar nada entre essas células. E aí elas vão ser regidas então pelas concentrações internas e externas, né, de fusão e outros transportes, ativo ou passivo. Bom, epitélio ciliado, muito presente também em células microvilosidades intercaladas, com células ciliadas. Então aqui uma micrografia de células ciliadas com microvilosidades mais curtas. Aqui um exemplo, microvilosidades dentro do epitélio do intestino, né? Aqui células caliciformes, células exócrinas que mandam substâncias para o meio externo, o aparelho de Golgi bem desenvolvido e o muco, aqui na região do intestino, né? Então, região do intestino delgado, tá bom? Facilitando a digestão. Um outro epitélio importante, aqui o tecido conectivo. Durante o desenvolvimento da região epitélio, destinado a se tornar tecido glandular, cresce em direção ao tecido conectivo. Então você tem aqui o tecido conectivo, o tecido epitelial. Então esse tecido epitelial ele vai fazer uma alça, ó. Ele vai descer, as células vão descer, depois vai criar um canal aqui, tá? Formando então uma glândula exócrina. Se ele se fechar nele mesmo, ele pode ainda passar vasos sanguíneos aqui dentro, se transformando numa glândula endócrina. Então aqui é formação de glândulas, no caso, exócrina e endócrina. Então desenvolvimento de glândulas endócrinas e exócrinas a partir do epitélio. Então um centro oco, o lúmen, se forma nas glândulas exócrinas, cria um ducto que fornece a passagem de secreção superfície do epitélio. As glândulas endócrinas perdem a ponte de células que as ligam com o epitélio, que as originam. Suas secreções vão diretamente para a corrente sanguínea. Aqui, tecido conectivo frouxo e uma micrografia óptica de um tecido conectivo frouxo. Então, os macrófagos e os mastócitos se defendem do organismo contra invasores externos, como bactérias, tá? Aqui é fibra reticular, melanócito, macrófago fixo, mastócito, fibras elásticas, fibra de colágeno, fibroblastos, macrófagos, célula de gordura, eritrócito, célula sanguínea, capilar e leucócito. Bom, aqui é um tecido então frouxo. Aqui o tendão, mostrando o tendão, né? E as fibras de colágeno nos tendões são densamente agrupados em feixes paralelos, tá? Que são núcleos celulares, cada uma das células que formam colágeno. E aqui os ligamentos que conectam o osso com o osso, também
tendões, e os tendões que fixam o músculo ou o osso. Então, ligamentos e tendões. Suprimento mínimo de sangue para os ligamentos e tendões indica que os danos a esses tecidos cicatrizam muito lentamente, porque não tem sangue, né? Tecido adiposo, gordura, e adipócitos, muito comum na região abdominal masculina, né? Bom, tecido conectivo, então, composto de células móveis e fixas. Células do sangue, eritrócitos, leucócitos, macrófagos. Fixas, adipócitos e fibroblastos. Armazenam energia na gordura, adipócitos. Transportam oxigênio e CO2 dos eritrócitos. Combatem invasores, os macrófagos e leucócitos. E os fibroblastos sintetizam a matriz extracelular, que pode ser dividida em substância fundamental, proteínas fibrosas, mineralizada, gelatinosa, viscosa e aquosa. Mineralizada, osso, gelatinosa, viscosa, tecido conectivo frouxo, denso, cartilagem, tecido adiposo. E aquosa, plasma sanguíneo. Proteínas fibrosas, fibronectina, conecta a célula matriz, fibrina, filamentos e lâminas, elastina, estira e retrai, né? E o colágeno, duro, mas flexível. E aqui os esfregaços de Papa Nicolau, um outro exemplo de tecido, mostrando aqui um citopatológico anormal de Jean. E segundo o citopatológico de Jean, essas células são normais ou anormais? Algumas anormais aqui, né? As estruturas em coloração mais escuras são os núcleos circundados por sistema mais claro. São normais, né? Certo? Bom, então tá aí. A gente viu, então, a parte de tecido, né, pessoal? Um grande abraço para vocês. Uniões entre as células. A gente viu um pouco de especialização da membrana plasmática, fundamental para a produção de tecido. Um grande abraço para vocês.